Olá, estamos de volta com o canal Eu Esqueci e dessa vez dando continuidade com sistemas de equações do primeiro grau. No último vídeo, se você ainda não assistiu, corre lá porque eu ensinei para vocês como resolver um sistema utilizando o método da substituição. Dessa vez trabalharemos com o método da adição. Lembrando que o método da substituição ele é mais versátil, porém eu acho muito mais prático o da adição. E dessa vez um complemento, eu trouxe também um problema. Eu sei que vocês devem ter muita dificuldade em interpretação, em você montar o próprio sistema de equações, porque exige outra habilidade, então pretendo aqui te dar algumas dicas também de como se organizar. Como eu sempre digo, a organização é uma das principais ferramentas que pode acabar te ajudando, ok? Então esse exercício aqui é um clássico. Se você não se deparou com um exercício de carros e motos, de pés e patas, olha, tem alguma coisa estranha, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou começar mostrando um dos maiores erros. Por quê? As pessoas provavelmente não fazem as coisas de uma maneira organizada. Então vamos lá. Se eu for montar as equações, uma das equações, olha só, em um estacionamento tem apenas carros e motos. Então vou colocar carros de roxinho, motos de azulzinho, beleza. Muitas pessoas acabam associando ao x e o y, e sobre isso não tem problema nenhum. Sabendo que há um total de 14 veículos e 44 rodas, quantos são os carros e quantas são as motos? Qual que é o erro? As pessoas colocam x mais y em uma das equações e acaba colocando 44 aqui. Porém, qual que é o erro? O erro se dá porque desse lado a sua informação é sobre os veículos. Então aqui são os veículos. Já deixa eu sinalizar que isso daqui está errado, ok? Para você, se você avançou o vídeo até aqui, não viu o que eu expliquei, você pode acabar errando, tá? Então, desse lado você tem veículos, enquanto desse outro lado, deixa eu colocar com uma outra corzinha. Desse outro lado você está falando de rodas. Deixa eu colocar aqui as corzinhas, verdinho, maravilha. Bom, eu sei que os veículos eles têm um total de rodas, mas vou mostrar para vocês agora da maneira correta por que isso daqui está dando errado, ok? Então, qual que é a ideia? Primeiro, para ficar mais acessível, mais compreensível esse problema, eu não vou pensar em x e y, eu vou pensar em C de carro e M de moto, ok? Então, qual que é a ideia? Eu tenho duas informações sobre os carros e as motos. Sim, e é exatamente aí que eu vou identificar quem são as incógnitas. Por quê? Quando me pergunta quantos e quantas, são nessas perguntas que estão as minhas incógnitas. Então, sempre a pergunta, o ponto de interrogação, é o que vai definir qual que é do que se trata a incógnita, ou as incógnitas nesse caso. Então, os carros eu posso chamar de X, mas eu vou chamar de C, eu acho que fica muito mais compreensível. Enquanto que as motos eu chamaria de Y ou eu vou chamar de M. Acredito que vai fazer muito mais sentido para vocês, ok? E quais são as informações, então, que o exercício ele me traz, além dos carros e motos, que são as incógnitas? Se trata das informações referente aos 14 veículos e a informação referente às 44 rodas. Deixa eu colocar aqui de verdinho, tá? Então, agora eu vou pensar que eu tenho uma linha para trabalhar.
apenas com as rodas e outra linha para trabalhar com os veículos. E é isso que eu vou fazer. Então, nessa primeira linha, falarei somente de veículos. É tudo sobre veículos. Qual que é o total de veículos? Você já coloca aqui, ó, você tem um total de 14 veículos. Enquanto que na segunda linha eu vou falar somente sobre rodas. Quantas são as rodas? Você tem um total de 44 rodas. Então, é um sistema caracterizado por essa chave. Vou trazer aqui mais para o ladinho para ter mais espaço caso eu precise fazer algumas operações. Bom, então, em se tratando de ser carros e motos, eu sei que aqui eu tenho moto, aqui eu sei também que eu tenho moto. Deixa eu deixar, vou deixar na ordem, deixa eu deixar redundante. Mudei as cores, né? Porque, na verdade, as motos, elas são azuis. Então, qual que é a ideia? Se eu somar a minha quantidade de carros, está sendo representado pela letra C, com a quantidade de motos, eu tenho aí um total de 14 veículos. No entanto, se eu estiver trabalhando com as rodas, eu tenho que as rodas dos carros mais as rodas das motos totalizam 44 rodas. Só que, se você montar o seu sistema desse jeito, você acabou de chegar em um absurdo. Porque do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro, perceba que você está falando das mesmas equações. Então aqui, ó, em cima e embaixo, você está somando C com M e está dando 14 na de cima e 44 na de baixo. Isso é impossível. Por quê? Faltou você falar que os veículos você conta de um em um veículo. Então, é um carro em um carro. Aliás, um carro e de um em um e moto de uma em uma. Porém, para cada carro que você tem, existe um total de 4 rodas. E as motos têm um total de 2 rodas. E é aí que você acaba corrigindo o seu exercício. Tá bom? Bom, aqui existem diversas maneiras para você resolver. Eu mesmo, por exemplo, eu dividiria isso daqui por 2. Ou dividiria por menos 2. Mas qual que é a ideia? No método da adição, você vai tentar fazer com que, ao somar termo a termo, então carros com carros, motos com motos, e o número isoladamente, você acabe cancelando. Ou seja, você precisa de números opostos. Então, a ideia é que, por se tratar de uma equação, você pode multiplicar os dois membros, os dois lados da equação por um mesmo número, ou dividir. Tá bom? Porque, na verdade, dividir nada mais é do que você multiplicar pelo inverso. Tá? Então, dividir por 2, eu estaria multiplicando por 1 sobre 2, enfim. Mas as pessoas, elas não gostam tanto de dividir. Por quê? Eu não sei. Então, como eu estou indo no básico, no essencial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui em cima a linha inteira. E por que eu estou falando a linha inteira? Porque um erro muito comum, eu não vou escrever esse erro para não deixar o vídeo tão longo, mas um erro muito comum é que as pessoas elas multipliquem somente o que elas estão interessadas em cancelar. Então elas acabam multiplicando somente o n. Então se eu for multiplicar tudo por menos 2, quer dizer que tudo será alterado. Quando eu digo tudo, são apenas os coeficientes. Então, primeiro de tudo, todos os sinais mudam. Qual seria o sinal aqui do 1C? Seria positivo. Qual seria o sinal do 14? Seria positivo também. Então, por ser menos, a gente já viu em outro vídeo que se trata da situação oposta. Então, o oposto de todos os positivos são negativos. Depois, eu vou multiplicar todos os números por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E 14 vezes 2, 28. Todo o resto dessa equação vai permanecer igual. Então, aqui continua sendo C, aqui continua sendo M.
E na linha de baixo você continua tudo igual, pois não houve alteração nenhuma. A partir daí, é onde você vai fazer a tal da adição. Então, se você somar menos 2 com mais 4, isso daqui vai dar mais 2c, mais 2 menos 2 em se tratando de modos. Se você tem duas modos, tira duas modos, isso daqui se anula, daria zero, não precisa mostrar o zero. E aqui você tem que menos 28 mais 44, isso daqui dá 16. E a partir daqui, se você terminar essa conta, você terá um total de 8 carros, ok? Bom, você pode escolher a equação que você quiser para substituir o valor que você acabou de descobrir. Aqui, agora, se transformou numa das etapas do método da adição. Então, esse número que eu descobri, que é a quantidade de carros, C igual a 8, eu vou pegar qualquer uma das equações, e claro que a mais fácil é que os coeficientes são os menores possíveis. Então, naquela minha primeira equação, são todas equivalentes, ok? Mas, vou pegar a primeira, que seria, na minha opinião, a mais fácil. Então, no lugar do C, você está trocando por 8. Então, entre parênteses, eu vou colocar 8. O restante permanece igual. Deveria ter usado 14, né? Vamos deixar bonitinho? Vamos deixar bonitinho, então. Por quê? Porque tudo que é C até agora eu tinha falado que era roxinho. Então, isso daqui vai ficar roxinho, tá? Pra gente não se confundir. Eu gosto, falo tanto das cores e agora eu tô misturando as cores. Não, não vale a pena a gente fazer isso. E vou terminar essa conta. Então, de uma maneira bem objetiva, chego nesse resultado. Ok? E em se tratando de um problema, sempre vale a pena você colocar a resposta por completo. Não tem conjunto de solução em problema, tá bom? Então, o que você poderia dizer? São, se você quiser deixar a resposta mais completa, nesse estacionamento são 8 carros e 6 motos. Maravilha. Bom, ficamos por aqui, então. Esse foi o método da adição. Aproveitei também para ensinar um pouquinho de técnicas de organização, de interpretação, quando se trata de um problema. E se você acha que esse vídeo te gerou algum valor, algum conhecimento, deixa nos comentários, deixa um like, compartilha com alguém e não deixe de ver os próximos vídeos dessa série, que é bem relevante, bem importante. Tá bom? Ficamos por aqui. Até mais. Um abraço.